As personalidades do dinheiro. Capa: Glória Maria Garcia Pereira. As personalidades do dinheiro. Como lidar com o dinheiro de acordo com seu estilo pessoal. Campos Editora. Capítulo 1. O fim da escassez para um mercado de abundância. Veja bem. Páginas 14, 16 e 17. O excesso de liquidez no mercado, no mundo e no Brasil. O excesso de liquidez no mundo e no Brasil. O e-money, electronic money, dinheiro eletrônico, abre uma era de excesso de liquidez financeira em todas as esferas. Em outras verbalizações, está sobrando dinheiro. Isso mesmo. A partir do momento em que o lastro do dinheiro não é mais o ouro, baseado no elemento terra, material e finito, e sim a expectativa ou a esperança da quantidade de riqueza, de lucro que as pessoas de uma área geográfica realizarão num período futuro determinado, um ano ou no próximo trimestre, por exemplo. Ou seja, a expectativa do PIB, baseado no elemento ar, com transações através da web. Quanto mais transações comerciais e financeiras, maior a quantidade de valores movimentados. Esta é uma realidade que veio para ficar e que caracteriza o início do século XXI. Vamos começar do global. E preste atenção nesta frase, com estas duas palavras, da página 17. Estamos na fase da economia do conhecimento. Estamos na fase da economia do conhecimento, quando as perguntas são mais importantes do que as respostas, porque quem pergunta pode obter 2, 3 ou inúmeras alternativas para avaliar a melhor delas. Né? Estamos na fase da economia do conhecimento, quando as perguntas são mais importantes do que as respostas, porque quem pergunta pode obter 2, 3 ou inúmeras alternativas para avaliar a melhor delas a cada momento. O livro é de 2005. 2005 é o SEV Editora, Editora Campos. Voltando à página 14. Vamos começar do global. Os países ricos ou de alta renda per capita, conhecidos como o grupo do G7, estão cada vez mais poderosos, com empresas globais ampliando seus negócios em todo o planeta. Em todo o MMG, Mercado Mundial Globalizado. A China, com 1,3 bilhão de habitantes, teve um crescimento do PIB em 2004, acima de 9%, e deve continuar nos próximos anos com elevada taxa de 7% a 8% ao ano. O impacto no comércio global é gigantesco. Este gigante está apenas acordando. O Fundo Monetário Internacional, FMI, uma organização formada por 20 países, entre os mais ricos, os mais afortunados, empresta dinheiro a outros países a preços menores que os de mercado e está com excesso de caixa, ou seja, está sobrando dinheiro para ser emprestado. Até o Brasil, que nas últimas décadas do século XX precisou tanto dos empréstimos do FMI, entrou o ano de 2005 com reservas internacionais, sem precisar de novos empréstimos. O livro é de 2005, né? O Brasil, o Banco Mundial, que disponibiliza linhas de crédito para as nações, começou o ano de 2005 perdoando a dívida de 80%, de 80 bilhões aos 19 países mais fracos financeiramente, aos países de baixa renda do planeta. Página 16. Né? A superoferta de crédito no Brasil. O dinheiro é oferecido como uma mercadoria. Da mesma forma, o dinheiro é oferecido como uma mercadoria. Da mesma forma que um sanduíche
ou um automóvel. O consumidor de crédito é bem recebido para qualquer que seja a finalidade do dinheiro, do money, do cash a ser emprestado. Pagar, indenizar dívidas, casar, viagens, consumo de bens duráveis, imóveis, negócio próprio, investimentos, etc. Há dinheiro como mercadoria para todos os tomadores de empréstimos, quais sejam uma pessoa de baixa renda, sem qualquer garantia financeira, um jovem estudante, um trabalhador formal com carteira de trabalho, um funcionário público, um aposentado do INSS, um noivo ou uma noiva para começar nova vida, empreendedor de pequena ou microempresa, microempresa sem hífen, empreendedor de pequena ou microempresa, um capitalista empreendedor de um grupo corporativo. Então, assim como se verificando o valor e as condições de pagamento de uma mercadoria qualquer, deve-se adotar a mesma postura em relação ao dinheiro, ao money, ao cash. Como a oferta é grande, os preços, os valores tendem a baixar, ou seja, entramos em uma era que, pelo excesso de liquidez do dinheiro, é possível indenizar juros, pagar juros cada vez mais baixos, simplesmente considerando a legislação da oferta e da procura. Talvez você esteja se perguntando: vale a pena pagar dinheiro emprestado? Vale a pena pegar dinheiro emprestado? 2. E depois, vou ficar com dívidas para indenizar, para pagar? 3. Com o tanto de dívidas que eu já tenho? 4. Dinheiro para quê? O que eu faria com ele? 5. E qual o preço dos juros e as condições de pagamento? 6. Posso fazer dinheiro com dinheiro emprestado? 7. Posso criar fortuna, riqueza com dinheiro de terceiros? Posso criar riqueza com dinheiro de terceiros? Olha a frase novamente. Estamos na fase da economia do conhecimento, quando as perguntas são mais importantes do que as respostas, porque quem pergunta pode obter 2, 3 ou inúmeras alternativas para avaliar a melhor delas a cada momento. Quem não faz perguntas fica com a resposta pronta. Quem não faz perguntas fica com a resposta pronta, a conhecida, sem ampliar o repertório de possibilidades. A livre concorrência permite que as instituições financeiras em geral e os bancos em particular disputem o consumidor da mercadoria dinheiro. Então, precisando ou não de dinheiro, informe-se em sua cidade ou região sobre alternativas de linhas de crédito para pessoas físicas, taxas de juros e condições de pagamentos. É provável que você se surpreenda. Hoje em dia, Roger, a informação está disponível tanto visitando um banco ou financeira, quanto por telefone ou em acesso à internet. Páginas 14, 16, 17. Capítulo 1, o fim da escassez para um mercado de abundância. Capa: Glória Maria Garcia, As Personalidades do Dinheiro. Campos, editora. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Capa: Alta Books, editora. Por que os ricos? Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima? Robert Toro Kiyosaki. Página 88 e 89. Poucos parágrafos, poucas letras. Uns 2 minutos e 30 segundos. Déjà vu. Wall Street Journal, 21 de maio de 2016. Os saldos dos cartões de crédito norte-americanos estão em vias de atingir $1 trilhão este ano, à medida que os bancos empurram agressivamente seu pedaço de plástico e os consumidores ficam mais confortáveis carregando a dívida. Essa soma chegaria perto do maior pico de todos os tempos, de $1,02 trilhão,
estabelecido em julho de 2008, imediatamente antes da crise financeira. Pesquise a palavra subprime. O que é subprime? Empréstimo de risco para pessoas. Eu creio que é empréstimo de risco para pessoas sem condições de arcar, de pagar o que comprou, né? Além disso, os credores aceitaram milhões de consumidores de crédito de alto risco que anteriormente não conseguiam crédito. Além disso, os credores aceitaram milhões de consumidores de crédito de alto risco, ou altíssimo risco, que anteriormente não conseguiam crédito. Cartões de crédito são uma das poucas linhas de negócio que funcionam para os bancos agora. O dólar se torna dívida. Em 15 de agosto de 1971, domingo, quando Nixon, o presidente Richard Nixon, desatrelou o dólar do padrão ouro, ele se tornou dívida. Essa foi uma das grandes mudanças econômicas na história mundial. Na história do agora MMG, Mercado Mundial Globalizado. Em 1971, domingo, 15 de agosto, poupadores se tornaram perdedores e devedores ricos. Como a dívida torna os ricos mais ricos? Quando palestro para grupos por todo o mundo, por todo o MMG, Mercado Mundial Globalizado, frequentemente pergunto: como a dívida torna os ricos mais ricos? Página 89. Mais 1 minuto e 30 segundos. Usarei cartões de crédito como exemplo para ilustrar isso. Digamos que você receba um novo cartão de crédito. Não há dinheiro nele. Tudo o que tem é crédito. Você vai às compras e adquire um novo par de sapatos que custa $100. Você usa seu novo cartão de crédito e, como mágica, os $100 de dinheiro são criados. $100 de dinheiro são criados. Ao mesmo tempo, $100 em dívidas são criados. Os $100 fluem para a economia e as pessoas ficam felizes. O problema é que agora você tem que trabalhar para pagar, indenizar esses $100 em dívidas. Pergunta: então minha obrigação é pagar os $100 de dívida? Os $100 de dívida? Então minha obrigação é pagar os $100 de dívida que criou esses $100? Minha promissória criou os $100? Resposta: correto. Pergunta: então os $100 são dívida? Uma promessa? Nada mais que uma promissória minha? Resposta: sim. Pergunta: criei dinheiro a partir do nada? Resposta: isso, em teoria. Pergunta: é por isso que as empresas de cartões de crédito estão sempre me oferecendo mais e mais cartões? Mais e mais destes pedacinhos de plástico? Resposta: exatamente. Pergunta: por quê? Resposta: há muitas razões. Uma delas é que a economia cresce quando você cria dinheiro tomando emprestado, né? Uma delas é que a economia cresce quando você cria dinheiro tomando emprestado. Quando você paga, indeniza suas dívidas, a economia encolhe. Outro motivo é que a dívida enriquece os ricos. Se ela não fizesse isso, os ricos não emitiriam, não ofereceriam um cartão de crédito para você. Olha a página 91. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Na capa. Alta Books Editora, Robert T. Kiyosaki. Olha a página 91. Devedores ricos. A Apple, uma das empresas mais ricas, afortunadas do mundo, tem aproximadamente 246 bilhões de dólares guardados no banco. Porém, pegou emprestados bilhões de dólares nos últimos anos por causa das baixas taxas de juros. Por que a Apple fez um empréstimo? Por que a Apple fez um empréstimo? Uma empresa tão rica? Por que a Apple fez um empréstimo? Uma empresa tão afortunada? Porque dívidas são mais baratas que repatriamento de dinheiro, o que significa levar o dinheiro de volta para o país
e pagar, indenizar impostos sobre ele nos Estados Unidos. Página 100, 101. Mais uns 2 minutos ou menos. O mercado de ações e os bancos foram criados. Vamos para o parágrafo anterior. Hoje, nossas escolas de negócios continuam a ensinar nossos melhores e mais brilhantes estudantes a ganhar muito dinheiro manipulando mercados, em vez de ensiná-los a investir em pesquisa e desenvolvimento, expandir seus negócios e criar empregos. O mercado de ações e os bancos foram criados para ajudar as empresas a levantar dinheiro, money, cash, para ampliar seus negócios e para os poupadores e investidores crescerem com a empresa. É a ironia final. Que as empresas americanas mais ricas, mais afortunadas, estejam ativamente envolvidas em pegar dinheiro emprestado de bancos e investidores no mercado de ações quando não precisam de dinheiro? É mais um motivo porque os trabalhadores e a classe média enfraquecem financeiramente, ficam mais fracos ainda financeiramente. Finalmente, o público norte-americano está percebendo o quão densa e profundamente quebrada está a economia e a proporção em que não funciona para a maioria dos norte-americanos. Por isso, a frase de campanha de Bernie Sanders era a seguinte: a questão da riqueza e da desigualdade social é o grande dilema moral de nossos tempos. Essa crise moral começa em nossas escolas. Nossas escolas primárias ensinam pouco ou nada sobre dinheiro, money, cash. A maioria das pessoas ainda acredita em economizar dinheiro, sem perceber que a partir de 1971, domingo, 15 de agosto, quando o presidente Nixon desatrelou o dólar do padrão ouro, em 1971, repito, dívida é dinheiro. A maioria das pessoas ainda acredita em economizar dinheiro, sem perceber que a partir de 1971, dívida se transformou em dinheiro. Sem educação financeira legítima, muitas pessoas carecem de enxergar, são incapazes de enxergar, de ver que as regras, as normas do dinheiro mudaram. Se quiser enriquecer, invista em sua educação financeira antes de começar a usar dívidas com o dinheiro. Aprender a usá-las para enriquecer lhe confere um poder incrível que poucos vivenciarão. Mais 45 segundos. Parte 2, resumo. O abismo entre ricos e as pessoas da classe dos trabalhadores é causado por estes fatores. 1. Consultores financeiros. 2. Impostos. 3. Dívidas. 4. Erros. 5. Economizar dinheiro. 6. Crises. Mais 25 segundos. Agora você concluiu a parte 1. Está mais apto a ver os dois lados da moeda. Acredito que você pode ver que o caminho para o outro lado da moeda é a educação financeira legítima. Mas, antes de entrar na educação financeira, é muito importante entender o que ela não é, bem como o valor, o preço da improficiência financeira em sua vida. E concluindo, na página 91, voltando à página 91, a dívida é uma faca de 2 gumes. Podem fazê-lo rico e então, subitamente, algo mudar e a mesma dívida pode enfraquecê-lo financeiramente. Pode deixá-lo sem dinheiro. Foi isso que aconteceu quando o mercado imobiliário começou a quebrar em 2007. Milhões de pessoas achavam que eram afortunadas, ricas, porque tinham capital próprio em suas casas, que muitas pessoas usavam como caixas eletrônicos pessoais. E então, de repente, o mercado caiu e as deixou de ponta cabeça. Elas tinham mais dívidas com suas casas do que realmente valiam. Do dia para a noite, perderam tudo. Capa. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Alta Books, editora. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Robert Toro Kiyosaki.